Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos fármacos que atuam no sistema nervoso. Nós vamos falar sobre os fármacos analgésicos. Para a gente poder entender como funcionam os fármacos analgésicos, nós precisamos entender o mecanismo da dor. Então, primeiramente, a dor é um efeito indesejado, né? Claro. Mas esse efeito ele ocorre devido a alguma lesão, trauma, inflamação, até mesmo devido ao câncer. O que o nosso organismo ele quer nos alertar que alguma coisa está errada. Então, como que ele faz esse alerta, né? Ele vai fazer através do impulso nervoso das fibras aferentes primárias. Nós temos 3 tipos de fibras aferentes primárias, porém, 2 estão mais envolvidas com o processo de dor. Uma delas é a fibra do tipo C. Essas fibras, elas são fibras não mielinizadas, que vão estar atuando principalmente quando nós temos dor profunda, difusa, e vai dar um sinal como se fosse de queimação. Ou seja, quando essas fibras elas são acionadas, elas vão mostrar que aquele local está doendo, mas não é um local específico, é um local difuso, é uma região que nós temos dor. Já nas fibras do tipo A delta, elas são fibras mielinizadas, então o impulso nervoso é mais rápido. E também são característicos de dores agudas, bem localizadas. Então, você sabe onde está ocorrendo essa dor. Tanto as fibras do tipo C quanto as do tipo A delta, elas vão ser fibras que transmitem informação nociceptiva, ou seja, informação dos neurônios sensitivos, provenientes do músculo, das vísceras e também da pele. Quando nós falamos de fibras do tipo C, nós temos que ter em mente que elas vão secretar somatostatina, substância P, CGRP, que é o peptídeo relacionado com o gene da calcitonina, e também BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Já as fibras do tipo A delta, elas vão liberar glutamato e aspartato. Então, essas substâncias, elas vão estimular o impulso nervoso. Então, a partir do momento que foi observado um toque, uma inflamação ou algo desse gênero, essas fibras, elas vão então secretar esses compostos, fazendo com que o impulso nervoso seja passado dela para outro neurônio. Resumidamente, como que nós vamos ter a ativação desses neurônios nociceptivos? Então, a partir do momento que nós temos um calor, frio, pressão na região ou lesão tecidual, nós vamos ter a liberação de algumas substâncias. Por exemplo, a bradicinina ela vai ser produzida quando tiver lesão tecidual, tá? As prostaglandinas, elas vão ser liberadas quando tiver algum processo de inflamação ou isquemia tecidual. O ATP e o 5-HT, que é a serotonina, vão ser liberados quando nós tivermos uma lesão da célula. E a histamina, ela vai ser liberada quando tiver alguma inflamação no local. Então, a partir do momento que nós temos a liberação dessas substâncias, nós vamos ter a ativação do neurônio nociceptivo. A histamina vai causar coceira, né? Quando a gente tem uma inflamação, geralmente a gente vai ter uma coceira. Já esses outros componentes, eles vão acabar gerando dor, estímulo de dor. Por quê? Como eu falei para vocês, o nosso organismo ele quer alertar
ao sistema nervoso que está acontecendo alguma coisa errada. Outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem: a diminuição do pH também excita os neurônios e também causa dor, geralmente por causa de processo inflamatório. Outra coisa que é extremamente interessante e importante vocês saberem é que esses neurônios aferentes, eles também produzem uma substância chamada substância P, que estimula os mastócitos e neutrófilos em liberar histamina, promovendo assim a inflamação local. Outra substância, o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene calcitonina, também pode promover inflamação e também estimula a liberação de algumas substâncias pelos vasos sanguíneos. Então, só para vocês terem algumas ideias aí. Então, a partir do momento que esse nosso neurônio ele recebeu o estímulo, ele vai então gerar um impulso nervoso, enviando sinal para o nosso sistema nervoso central, né, que vai enviar sinal para os centros superiores. Então, por exemplo, se for uma pressão na região, se você pisou em algo que está te machucando, o que vai acontecer? O teu sistema nervoso central vai fazer com que você tenha um estímulo, mas aqui já vem o estímulo direto da medula, tá, pessoal? Um estímulo para você retirar o pé dali. Claro que quando você tem alguma infecção diferente, vai ser enviada infecção, inflamação ou até mesmo uma lesão maior, esse sinal vai ser enviado para o centro superior e ele pode enviar então sinais para inibir essa sensação de dor que está acontecendo no local. Então, o próprio sistema nervoso central, ele tem como inibir a dor generalizada. É claro que, dependendo do tipo de dor, se for uma dor extrema, ele não consegue inibir. Isso é comum, a gente vai ter que tomar um analgésico. Mas, caso a dor não seja tão forte, ele mesmo consegue inibir. Eu sempre gosto de lembrar os alunos quando eu falo, por exemplo, quando nós estamos vestindo uma roupa, a partir do momento que você está vestindo, você sente que você está vestindo aquela roupa. Com o passar do tempo, você esquece que você está vestido, você só vai lembrar se você pensar. Por quê? Porque o sistema nervoso central ele inibe esse estímulo que está sendo, que acontece aqui, né, por causa de alguma liberação, é um estímulo de pressão local. Mas por que eu vou ficar pensando que eu estou vestindo roupa? Então, o nosso sistema nervoso central ele tem facilidade em inibir alguns estímulos pequenos, como, por exemplo, o estímulo que está vindo da roupa sobre a sua pele nesse exato momento. Então, vamos ver aqui o que acontece no nosso neurônio. Então, a partir do momento que nós temos um estímulo, nós vamos ter a despolarização desses neurônios. Então, pessoal, esse estímulo ele pode acontecer, por exemplo, por causa do calor ou do frio, como a gente já tinha comentado. Ele pode acontecer também, por exemplo, por causa da presença de capsaicina. Vocês lembram o que é isso? Capsaicina é um composto da pimenta que deixa a boca ardendo, os olhos ardendo. Então, ele também acaba estimulando essa despolarização, levando aí o sinal de dor para o nosso sistema nervoso central. Então, nós podemos ter esse tipo de estímulo que vai atuar aqui, ó, nessa região, nesse canal, que é canal sensível à capsaicina. Nós podemos ter o estímulo a partir da bradicinina, que vai atuar lá nos receptores beta 2. Nós também podemos ter o sinal da prostaglandina, que vai atuar no receptor prostanoide, mas um detalhe que eu gostaria que vocês soubessem é que a prostaglandina ela não está tão
interagindo assim com a dor. A prostaglandina ela vai intensificar mais a dor, por exemplo, causada pela bradicinina, tá? Isso é um detalhe interessante que eu gostaria que vocês lembrassem. Outra coisa, nós podemos ter aí os hidrogênios que podem atuar também aqui no receptor de capsaicina, ou ele pode estar atuando nos receptores que são, na verdade não são receptores, né, pessoal? Canal e canal. Canais iônicos sensíveis ao ácido. Nós também podemos ter o ATP, que vai se ligar vai entrar através do receptor P2X, que é o receptor de ATP. Nós também podemos aí ter, a partir do momento que ocorreu esta estimulação, por causa da prostaglandina, por exemplo, estimulação dos canais de sódio dependentes de voltagem, que vão auxiliar na despolarização da membrana, e a bradicinina ela também pode atuar estimulando o receptor, o canal, melhor dizendo, TRPV1, que é o de capsaicina, tá? Então, a partir do momento que nós temos toda essa mudança na nossa célula, nós vamos ter a abertura dos canais de sódio, que vai fazer com que ocorra a despolarização da membrana e excitação do nosso neurônio. Então, a despolarização ela vai acontecer regulado por sódio, então pela entrada de sódio na célula. Isso a gente já viu, só estou relembrando vocês. Nós temos substâncias no nosso organismo e também fármacos que vão atuar inibindo essa despolarização, inibindo essa excitação. Então, nós temos os opiáceos, a norepinefrina, que pode atuar assim, e também os canabinoides. O que eles vão fazer? Uma das coisas que eles vão fazer é estimular os canais de potássio. A partir do momento que ele estimula os canais de potássio, nós não teremos a despolarização. Eles também podem atuar inibindo os canais de cálcio. Por quê, pessoal? A partir do momento que nós temos inibição dos canais de cálcio, nós não vamos ter a liberação dos neurotransmissores. E isso faz com que esse neurônio não consiga estimular outros neurônios, tá? Outro detalhe é que esses receptores, eles são receptores acoplados à proteína G. São receptores inibitórios acoplados à proteína G. Então, eles vão atuar inibindo o nosso neurônio. Um detalhe que eu acho interessante vocês saberem é que nós temos opioides endógenos, que são conhecidos como endorfinas. Eles foram descobertos depois dos nossos opioides exógenos, né? Depois da morfina, da codeína, que a gente já vai falar um pouquinho, e eles podem estar atuando nesses receptores. Lembrando sempre que o nosso organismo ele não tem uma função nova a partir do momento que você usa o medicamento. Ele sempre vai atuar em algo que já existe. Então, os opioides, eles vão atuar nesses receptores de opioides porque nós temos opioides endógenos, opioides que atuam nesses receptores inibindo esse nosso sistema de dor. Lembrando também que nós temos outras substâncias que atuam inibindo o sistema nervoso, que são o GABA, que a gente já falou sobre eles. Então, essa substância, né, o GABA, também pode ser liberado pelo nosso organismo para inibir o impulso nervoso. Existem duas classes principais de anestésicos. Os anestésicos clássicos, que são os opioides, que a gente vai falar na aula de hoje, e os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecidos como AINES. Esses anti-inflamatórios, nós vamos falar uma aula específica sobre eles, mas aqui já vou adiantando para vocês, vai incluir
o paracetamol, a aspirina, por exemplo. Daí a gente vai falar detalhadamente, eu vou explicar como que eles vão atuar também no mecanismo de dor, tá? Então, hoje nós vamos enfatizar mais os anestésicos clássicos, que são os opioides. Os fármacos opioides, eles recebem esse nome porque os primeiros opioides eles foram extraídos do ópio. O ópio, então, é o extrato do látex da papoula. Então, a papoula, quando ela é riscada com estilete, por exemplo, ela começa a liberar esse látex. E esse látex, então, é colhido e ele tem alta concentração de opioides. O primeiro opioide a ser isolado da papoula foi a morfina. Então, a morfina, ela recebeu esse nome por causa de Morfeu, um deus grego do sono, e ela acabou sendo aí, e é até hoje, sendo muito utilizado para a dor. Mas nós também vamos ter, nesse extrato de ópio, diversos outros opioides, como, por exemplo, codeína, que atualmente é utilizada como analgésico, e também nós temos a papaverina. Como antagonista dos opioides, nós temos a naloxona. Então, uma característica muito interessante dos opioides é que eles vão ser antagonizados pela naloxona. Então, como eu falei para vocês, existem diversos opioides atualmente, alguns sintéticos, outros naturais. Eu só coloquei aqui para vocês verificarem, como sempre, a cadeia principal dessa estrutura. Então, elas são parecidas, todos os medicamentos que nós temos no mercado vai ter essa estrutura principal parecida. Dependendo do opioide, nós vamos ter uma indicação melhor para ele. Eu coloquei as principais indicações, mas existem outros opioides no mercado também. Por exemplo, na dor aguda, causada, por exemplo, por câncer, nós vamos ter a indicação de morfina e fentanil. Já na dor leve e moderada ou dor inflamatória, nós vamos ter a utilização de codeína e propoxifeno. Já na dor severa, que também pode ser causada por câncer, né, que dependendo do estágio chega a ser uma dor insuportável, realmente uma dor severa, nós temos a utilização de morfina e oxicodona. Já na dor neuropática, que é uma dor crônica que acontece lá nos nervos sensitivos do sistema nervoso central, não tem indicação de utilização de opioide, tá? Porque não vai ter efeito desejado. Aliás, pode até ter efeito se usar numa alta concentração, mas daí os efeitos colaterais dessa medicação não vão auxiliar na sua utilização. Então, prefere-se utilizar outros tipos de medicamento. E eu coloquei isso aqui para vocês verem a importância de descobrir a causa da dor. Né? Então, dependendo do tipo de dor, nós vamos ter a utilização de uma medicação diferenciada. Como eu comentei com vocês, os opioides eles vão atuar nos receptores acoplados à proteína G, fazendo com que ocorra a abertura dos canais de potássio. A partir do momento que nós temos uma maior condutância de potássio, vai ter uma hiperpolarização da membrana, fazendo que seja menos provável que a célula dispare o potencial de ação, né? Então, nós vamos reduzir esse potencial de ação, vamos reduzir a liberação também de transmissores. A partir do momento que nós temos também a inibição dos canais de cálcio, que vai acontecer devido à utilização de medicamentos opioides, nós não teremos a entrada de cálcio na célula. Isso vai fazer com que seja inibido a liberação de transmissores. Então, esses opioides eles vão atuar tanto na transmissão ascendente, vão inibir essa transmissão,
eles vão atuar ativando a via descendente, que é inibitória, que vai inibir aquela região, e também vai atuar discretamente sobre os receptores nociceptivos, onde eles vão inibir, mas vai inibir pouco esses receptores, tá, pessoal? Eles vão atuar melhor aqui na abertura dos canais e na inibição dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Os fármacos opioides, eles podem atuar em 3 tipos de receptores, vamos lá, proteína G. Os receptores Mi, delta e K. Nós temos que, em alguns lugares do organismo, a presença desses receptores. Por exemplo, na supraespinal, nós vamos ter a presença de receptores Mi. Na espinal, nós vamos ter a presença de Mi, delta e K. E na periferia, nós vamos ter receptores Mi e kappa. Então, pessoal, a partir do momento que nós temos a estimulação desses receptores, nós vamos ter o efeito analgésico, mas também nós teremos efeitos colaterais. Então, por exemplo, se nós tivermos a estimulação dos receptores Mi, nós vamos ter depressão respiratória, constrição da pupila, que é a miose. Nós também teremos redução da motilidade gastrointestinal, e isso é muito comum em pessoas que fazem utilização de opioides. Euforia, então vai ter aquela sensação de bem-estar. Nós também temos sedação e dependência física. Por quê? Porque eles estão presentes em todas essas regiões, né? Se nós tivermos estimulação dos receptores delta, nós vamos ter depressão respiratória e também redução na motilidade gastrointestinal. Por quê? Porque esses receptores estão presentes na medula espinal. Já se nós tivermos estimulação dos receptores kappa, nós vamos ter constrição da pupila, redução da motilidade gastrointestinal em pequena quantidade, porque ele vai estar presente na medula espinal. Teremos também disforia e alucinações e sedação, por causa da presença aí no sistema nervoso, na parte periférica do nosso organismo, tá? Quando a gente fala de disforia, pessoal, é a mudança repentina de estado de ânimo para estado de depressão. Então, isso pode acontecer quando as pessoas fazem utilização de opioides. Nós temos fármacos que são considerados como agonistas puros, que eles vão agir preferencialmente. Não quer dizer que eles são seletivos para esse receptor. Eles atuam preferencialmente nos receptores Mi. Já os agonistas mistos, eles vão atuar em todos os receptores, indiferente aí da preferência. Então, por exemplo, a morfina, ela vai atuar preferencialmente nos receptores Mi, mas ele pode estar atuando também nos receptores kappa. O fentanil também atua igual a morfina, nos receptores Mi preferencialmente e no kappa. Isso aqui eu estou colocando aqui para vocês não é o efeito, é a seletividade, a preferência pelo receptor. Não quer dizer que a morfina tem um efeito maior que os outros medicamentos, quer dizer que ela tem preferência por esse tipo de receptor, tá bom? A codeína, ela vai ter, né, pouca ação, mas vai ter preferência aí pelos receptores Mi. A buprenorfina também atua melhor sobre os receptores Mi. Já a etorfina vai atuar melhor nos receptores kappa e a
citazocina, atua melhor nos receptores delta. Em relação aos outros efeitos, eu vou explicar bem resumidamente como eles acontecem, tá? Então, por exemplo, a euforia, apesar de muitas vezes ser vista como um efeito adverso, auxilia muito o paciente que está com dor crônica. Por quê? Porque a pessoa começa a se sentir melhor, se sentir mais animada. Então, é um efeito até bom para esse paciente. Por que essa euforia acontece? Primeiro, porque ele vai atuar, esses nossos fármacos vão atuar nos receptores Mi, fazendo com que ocorra inibição do GABA. Lembra o que o GABA faz? O GABA deprime o sistema nervoso, inibe o sistema nervoso. Então, a partir do momento que você inibe o GABA, vai ter um aumento da euforia. Nós temos também, isso é um efeito indesejado, né? A depressão respiratória, também por causa da ação nos receptores Mi. O que acontece? A partir do momento que esses fármacos se ligam a esse receptor, nós vamos ter uma menor sensibilidade do centro respiratório para a concentração de dióxido de carbono. Lembrem-se lá, por que a gente aumenta a respiração? Vamos lembrar de fisiologia. A respiração ela é aumentada porque tem alta concentração de dióxido de carbono, para eliminar o dióxido de carbono. A partir do momento que você diminui essa sensibilidade, nós não vamos ter uma respiração adequada, vai ter uma depressão dessa respiração, porque ela não está conseguindo observar a concentração de dióxido de carbono no organismo. Nós temos também a constrição pupilar, que vai estar relacionada com os receptores MI-kappa. Nós podemos ter náusea e vômito. Essa náusea e vômito, ela está relacionada à estimulação ZQR. O que é esse ZQR? É a zona quimiorreceptora emética que fica na área do bulbo. A partir do momento que você tem estimulação dessa zona, você vai fazer com que ocorra aí uma náusea, vômito, né, que vai surgir como efeito adverso desse medicamento. Nós podemos ter também a depressão dos receptores da tosse, e isso é muito importante para pessoas que estão com tosse crônica há alguns dias, e nós vemos aí diversas vezes a prescrição de codeína para essas pessoas. Isso faz com que não se tenha mais o estímulo da tosse. Nós vamos ter diminuição desse reflexo da tosse devido à administração de codeína. Outro efeito adverso que eu falei para vocês que ocorre é a diminuição na motilidade gastrointestinal. Então, a gente vai ver pacientes que fazem utilização de morfina por causa de câncer com diminuição na motilidade gastrointestinal. Isso vai estar ligado aos receptores Mi e kappa. Então, vai ter um efeito muito indesejado isso, né? Por quê? Porque a pessoa, ela tem problemas para ir no banheiro, ela já está com dor, e mais esse problema é extremamente indesejado, e isso é bem comum em pacientes que fazem utilização de morfina principalmente. Nós temos também um aumento na pressão sobre o trato biliar, e isso também vai ocasionar um desconforto epigástrico, cólica biliar, que também é um efeito indesejado, tá? Esse aumento da pressão sobre o trato biliar, pode ser tratada com atropina, tá? Só para vocês saberem. Pessoal, para não ficar muito extensa a aula e muito cansativa, eu coloquei aqui alguns opioides, os principais, mas eu vou pedir para vocês olharem lá no livro que eu disponibilizei para vocês no nosso Moodle, olharem lá a tabela 41.4 do ranking. Lá vocês vão ver
todos os fármacos opioides, tá? E vamos ver cada característica individual numa tabela que é a continuação desta daqui. Então aqui eu coloquei só alguns para explicar para vocês mais ou menos o uso, a via e também como que é o aspecto farmacocinético, os efeitos adversos e algumas observações. Mas abram lá esse livro e deem uma olhada em alguns outros medicamentos que vocês já viram as pessoas utilizando, que vocês já observaram algum paciente utilizando, e é importante até para vocês verem como que ele atua e quais são os efeitos adversos específicos daquele medicamento. Então vamos começar falando da morfina, que é o medicamento mais utilizado para dor crônica e aguda. Ela pode ser utilizada por via oral, então nós temos comprimido por via oral, e também pode ser utilizada na forma de injeção, tá? Então são as formas mais comuns de utilização da morfina. A sua vida, meia-vida, é de 3 a 4 horas. Então, vocês vão ver a indicação, principalmente em caso de dores muito fortes, de utilizar morfina 4 em 4 horas. Então, é bem comum essa indicação, tá? A morfina, ela vai ser convertida em um metabólito ativo, mas mesmo assim, a sua meia-vida é curta, né? Até 4 horas de duração. Como efeito adverso, nós vamos ter sedação, depressão respiratória, constipação, náusea, vômito, prurido. Também temos tolerância e dependência. Temos também euforia no começo da sua utilização, mas devido à tolerância, nós vamos, a partir de algum tempo, não ter mais tanta euforia. Nós podemos observar sintomas de tolerância e abstinência, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas não é tão comum esses efeitos atuarem na analgesia. Ou seja, quando a pessoa começa a utilizar esse medicamento, ele para, por exemplo, de ter euforia, mas continua tendo efeito analgésico. Então, a tolerância não atinge o efeito analgésico, tá? A codeína, ela vai ser utilizada mais para dor moderada, como a gente já comentou, e também para dores mais leves. Geralmente o uso oral, mas nós temos comprimido, xarope, e também temos associação, por exemplo, de codeína com paracetamol, que é um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Então é bem comum essa associação. Por exemplo, Tilex, né? Acho que vocês vão lembrar aí, o Paco, que são medicamentos que são associados de codeína com paracetamol. A codeína, né? Ela vai atuar como pró-fármaco. Então, a partir do momento que ela é metabolizada, ela vai ser transformada em morfina ou em outro opioide ativo, mas a maior concentração é a morfina. Então, ela não tem efeito se não for metabolizada, tá bom? Como principal efeito colateral, nós vamos ter a constipação, tá? E não é passível de dependência. Então, a pessoa não vai ter dependência quando utiliza esse medicamento. Como eu falei, ela vai ser mais eficaz para dor moderada, mas ela também atua aí suprimindo a tosse. Então, é bem utilizada para tosse também. O tramadol, por sua vez, vai atuar na dor aguda, principalmente é indicado quando foi realizada uma operação, então pós-operatória, e também na dor crônica. Nós temos administração oral e intravenosa, e ele é extremamente bem absorvido, sendo que a meia-vida dele vai aí entre 4 a 6 horas. Então, geralmente, ele é indicado como medicamento de uso
de 6 em 6 horas, né? A posologia de uso dele seria de 6 em 6 horas. Nós temos como efeito colateral tontura e ele pode causar convulsão. Então, se o paciente ele já tem quadro de epilepsia, não se indica tramadol. E o lado bom do tramadol é que ele não causa depressão respiratória. Então, também tem esse benefício dependendo do paciente que você vai utilizar esse medicamento. Não se sabe bem como que o mecanismo de ação do medicamento, mas acredita-se que ele seja um agonista dos receptores opioides, mas um agonista fraco, e é por isso que ele foi incluso aqui como opioides, né, como essa classe de opioides, mas ele também acaba atuando na inibição da captura de noradrenalina. Então, ele tem esses dois mecanismos de ação. Pessoal, olhem mesmo essa tabela que eu falei para vocês, que está no livro. Se não acharem, me mandem mensagem, eu tiro um print, mando para vocês. Porque é importante vocês verem que tem diversos fármacos transdérmicos, por exemplo, que são muito utilizados hoje, principalmente em pessoas com câncer. Então, eles fazem a utilização, por exemplo, né, como é transdérmico, a utilização de adesivos, e isso auxilia muito, tem menor efeito colateral e também tem uma utilização muito boa, aí, principalmente em pessoas, em pacientes que não querem fazer o uso da terapia. Então, a gente vê muitos pacientes idosos que têm câncer que não querem fazer a utilização. Então, nós temos a indicação de fazer medicação intravenosa ou até mesmo a utilização desses medicamentos transdérmicos. Então, deem uma olhada nessa tabela. Se tiverem alguma dúvida sobre algum medicamento, me mandem. Eu coloquei só os principais, porque senão nossa aula fica muito comprida, tá? Como eu falei para vocês, alguns opioides podem causar tolerância, dependência e abstinência. A tolerância é quando nós temos uma redução do efeito farmacológico utilizando a mesma dose, ou seja, a pessoa está utilizando aquele medicamento, mas não faz mais o efeito que fazia quando começou a utilizar. Precisa se aumentar a dose, tá? Tem um lado bom para algumas coisas, por exemplo, tem alguns que só têm efeito na euforia, né? Então a pessoa continua com analgesia, mas não tem mais euforia. E isso é comum. Por quê? Porque os efeitos sobre a tolerância da euforia são mais rápidos que a tolerância na analgesia. E tem outro lado também, alguns efeitos colaterais não acontece a tolerância. Por exemplo, miose e constipação não vai ter tolerância. Então, por mais que você esteja fazendo utilização desse medicamento, ele não esteja, por exemplo, tendo ação tão esperada, ele vai continuar causando miose, né? E constipação. E isso, às vezes, por causa até de você aumentar a dose para ter um efeito de analgesia, você pode ter uma constipação maior ainda, tá? Então, o efeito não tão bom, né? Uma tolerância que poderia ser melhor se tivesse tolerância nesses outros efeitos adversos também. Por que acontece essa tolerância? Então, acontece porque nós temos uma menor concentração de AMP cíclico, que é importante para o efeito desse medicamento, tá? Então, a partir do momento que nós temos um uso crônico, nós vamos ter uma dessensibilização, uma menor resposta e também podemos ter interiorização de alguns receptores, o que vai fazer com que não tenha esse mais efeito esperado e também tem um lado bom, como eu falei, de não ter mais aquele efeito indesejado. Então, depende muito aí de como que vai atuar essa tolerância. Quando a gente fala de dependência, geralmente a dependência está ligada à tolerância. Por quê? Porque a pessoa tem tolerância, não faz mais efeito, ela precisa fazer o uso
de doses maiores. Então, precisa aumentar essa dose para alcançar o efeito desejado. A morfina e alguns outros opioides, eles atuam inibindo a atividade da adenilato ciclase. Essa enzima ela atua catalisando o ATP e também catalisa o AMP cíclico. Então, a partir do momento que nós temos a retirada da morfina, nós vamos ter um aumento na atividade dessa enzima, do adenilato ciclase. Isso faz com que nós tenhamos pacientes com irritação, perda de peso, febre, náusea, diarreia, insônia, sudorese, hipertensão, espasmos. Então, vai ter diversos efeitos, principalmente a curto prazo. Então, nós vamos ver esses efeitos sumirem em 24 horas, mas até acontecer até passar essas 24 horas e nós tenhamos novamente, para que nós tenhamos novamente a atividade normal dessa enzima, nós vamos ter esses sintomas que são causas indicadas de abstinência, tá? Como antagonistas dos opioides, nós temos a naloxona, que foi o primeiro fármaco desenvolvido com essa finalidade, e ele vai atuar diretamente nos receptores opioides. Então, o que acontece? A molécula é idêntica, muito parecida com a molécula dos opioides. Então, ele consegue se ligar nesses receptores. Mas lembram lá da chave e fechadura? Ele se liga, mas ele não vira, ele não tem ação. Então, ele inibe a ação dos opioides por se ligar ao mesmo receptor. Então, ele é competitivo, ele compete pelo receptor. Ele vai ser usado principalmente para reversão rápida do efeito dos opioides, principalmente quando nós temos uma depressão respiratória. Então, em caso de intoxicação, superdosagem, até é utilizado, por exemplo, se durante o parto a mãe precisou utilizar opioide para dor e a criança acabou nascendo com alguns efeitos desse opioide, podemos utilizar a naloxona nesse recém-nascido para reverter esse efeito do opioide. Nós temos também a naltrexona, que vai ter uma ação parecida, praticamente igual à da naloxona, mas vai ter uma vida maior, tá? Vai ter uma vida de 10 horas. A naloxona tem um efeito por 4 horas, então o efeito é pequeno. Já a naltrexona tem um efeito maior. Nós temos também o brometo de metilnaltrexona e o alvimopan, que vão atuar somente nos receptores Mi. Então, eles inibem somente esses receptores, tá? Eles não atravessam a barreira hematocefálica. Então, eles vão atuar mais sobre os receptores periféricos. E para finalizar a nossa aula, eu gostaria de lembrar vocês que existem outros analgésicos com ação importantíssima para a farmacologia, como os AINES, que já falei para vocês, nós vamos fazer uma aula só sobre isso e vamos falar sobre ele detalhadamente. Nós temos também os antidepressivos, principalmente a amitriptilina, que vai ser utilizada principalmente para dores neurotróficas e é muito indicada, então, para pessoas que têm dores crônicas, não se sabe o porquê, é muito indicado a amitriptilina, tá? Nós também temos os antiepiléticos, como a carbamazepina e a gabapentina, que podem atuar, né, diminuindo, inibindo o nosso sistema nervoso e acabam inibindo também a dor.
Já falamos sobre os antipiléticos, não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem como funciona. Temos também os antagonistas dos receptores MDA, como por exemplo a acetamina, que vai atuar inibindo o sistema nervoso central. E temos os anestésicos locais, que também são indicados, como por exemplo a lidocaína, que vai atuar inibindo essa dor local. Aqui na lidocaína nós também temos muitos fármacos atualmente no mercado que são tópicos. Então é muito indicado, por exemplo, dor nas costas, você pode estar aplicando um adesivo na região ou passando uma pomada, dor no joelho. Então a lidocaína ela é bem vista como analgésico, uma vez que ela atua como anestésico local. Em relação aos analgésicos típicos, seriam esses. Nós vamos ver melhor em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais no próximo semestre. Vamos ver detalhadamente como que eles atuam na dor, tá? Então não se preocupem em relação a isso. Na próxima aula, eu vou enviar como final de módulo um questionário para vocês. O que vocês acham de fazermos na sexta-feira que vem uma revisão do conteúdo antes de fazer o questionário? Eu acho que seria importante. A gente poderia fazer no horário da aula, 9h10, né, que seria um horário propício, eu acho que seria o mais fácil de todos os alunos conseguirem, mas caso não consigam também, não tem problema. Também podemos marcar para de tarde, se a maioria da turma preferir no final da tarde, por exemplo, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem para vocês dando essa sugestão também no WhatsApp, mas eu acho muito importante a gente fazer essa revisão, até porque vale boa porcentagem da nota esses questionários e nós vamos ter que fazer uma avaliação online, tá? Por enquanto não volta às aulas, nós vamos ter que fazer essa avaliação online. Então, eu vou mandar uma mensagem para vocês e a gente conversa melhor também, né, durante a aula. Para a revisão, a gente conversa em relação à avaliação. Então, espero que vocês tenham um bom final de semana e até semana que vem.